kids! Eu sou o professor Gladson e hoje é a nossa última aula do primeiro trimestre. Isso significa que na próxima semana nós já estaremos no segundo trimestre. E para relembrar tudo que nós fizemos no primeiro trimestre, eu fiz esse vídeo hoje então. Nós vamos repassar por todo o nosso conteúdo do primeiro trimestre, tá? O primeiro conteúdo que nós estudamos foi esse aqui, ó. As vowels. Quem se lembra das vowels? As vowels que são as vogais. As nossas queridas vogais, nós tínhamos essa primeira letrinha que era o A. Quem se lembra? Que em português ela se chama A. Mas em inglês o nome dela é outro. Em inglês o nome dessa letrinha é A. Depois da letrinha A, nós tínhamos a letrinha I. A, I, O, U. Consegue repetir comigo? Vamos sumir todas e vamos de novo. A, sua vez. I, O, U. Very good. A-E-I-O-U. Tudo bem? Depois de falarmos sobre as vogais, nós aprendemos a contar até 10. Então, nós vimos os numbers. E os numbers eram assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar juntos de novo? Então, sua vez, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Estes, então, são os números que nós aprendemos a contar em inglês na nossa segunda aula online, né? Na nossa terceira aula online, quero ver quem se lembra. Nós tínhamos essas frutas aqui. Pear, strawberry and orange. Por que será que nós tínhamos essas frutas na nossa segunda aula? Porque na nossa terceira aula, nós aprendemos a história da Caterpillar. Lembra? The Very Hungry Caterpillar. The Very Hungry Caterpillar. Que ela passava comendo tudo, até que ela passou mal. E aí ela começou a comer as folhas. Depois que ela começou a comer as folhas, ela começou a se sentir melhor, porque tinha coisas que ela podia comer, tinha coisas que ela não podia. E ela estava comendo de tudo, né? E aí, ela se sentiu melhor e começou a se fechar num casulo. E, de repente, aquela Caterpillar, que estava fechadinha no casulo, virou uma linda butterfly e voou para longe, certo? Lembram-se dessa história? Foi muito legal essa história, né? Depois dessa história, nós vimos uma outra história. Desse mocinho aqui. Quem se lembra dele? E agora, quem lembra como que ele se chamava? Ele é um pigeon. Pigeon é o nome a palavra pombo em inglês. Ele é um pombo, né? Então é o pigeon. E o pigeon queria fazer alguma coisa e vocês não deixaram ele fazer. O que ele queria? Lembra que o pigeon ficava todo agitado, todo bravo porque ele queria fazer algo? E gritava, pedia, e você sempre falava, no! Porque ele queria dirigir o ônibus, né? Drive the bus. Então o pigeon queria drive the bus. E vocês sempre diziam, no! 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 E o pigeon ficava todo triste. Mas ele não podia dirigir o ônibus porque ele era um pigeon e não uma pessoa. Poderia causar um acidente, seria muito perigoso.
E depois que nós vimos a história do Pigeon, nós vimos uma outra história dessa menininha tão encantadora, essa menininha tão divertida, essa menininha tão linda, que sempre estava nos mostrando o quanto ela gosta dela mesma, quanto ela se sente feliz por ser ela mesma, né? E como ela gosta de ser respeitada pelo que ela é, porque ela é uma pessoa incrível. E aí ela falava, mesmo se tivesse qualquer coisa de muito diferente, eu ainda ficaria muito feliz por ser eu mesma. E aí ela nos ensinou, né, que nós temos que ser felizes com quem nós somos. Ah, eu sou quem eu sou, né? E aí essa menininha, ela falava, até se eu tivesse um big snout, um focinho, até se ela tivesse um focinho, ela ainda ia dizer I like myself. O que mesmo significa a palavra like? A palavra like é gosto. I like myself. Eu gosto de mim mesmo. E essa história foi muito divertida, né? Essa menina toda elétrica falando tudo que ela faria, toda a imaginação que ela usou, e vocês usaram a imaginação também para desenhar vocês mesmos todos diferentões. Foi muito legal. Depois de nós falarmos dessa moça linda aqui que gosta dela mesma, nós entramos no site da NASA e nós fomos descobrir os planetas do nosso sistema solar, certo? E aí nós descobrimos todos os 8 planetas. Aí, claro, the Sun. E também tinha a Moon, né, a Lua. Mas vamos lembrar os nomes de todos? Começa pelo Sun, que é o centro do nosso sistema solar, né? Sun. Repita comigo. Sun, Mercury, Venus, Earth, que é onde nós moramos, né? Earth, Mars, planeta vermelho, né? Mars, Júpiter, Saturn, aquele planeta cheio de anéis, e que o nome da palavra sábado em inglês é em homenagem a ele, né? Saturday, Saturn. Uranus, Neptune. Estes são os 8 planetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturn, Uranus, Neptune. Todos os planetas. E a gente explorou o site da NASA, descobriu umas informações a mais sobre cada planeta. E vocês me mandaram vídeos falando o que vocês acharam mais legal. Eu achei muito legal essa atividade. Gostei bastante de fazer essa atividade com vocês. E depois dessa atividade, nós conhecemos um bichinho que era assim. Quem se lembra como que se chama esse bichinho aqui em inglês? Este aqui é um frog. Repita comigo, vamos lá. Frog. E esse frog não era esse. Nós tínhamos um outro frog, porque nós vimos a história de um frog. Deixa eu tirar esse, porque eu quero o frog real. Esse aqui é o frog da nossa história, que estava com o grandpa dele, né? E o frog da nossa história, um belo dia, estava lendo um livro e olhou para o grandpa e falou: I want to be a cat. Ele queria ser um gato. E o grandpa ficou todo assim: cat? But you are a frog. You can't be a cat. Você não pode ser um gato. You are a frog. Mas aí o frog pensou, além de ser cat, ele queria ser rabbit, também quis ser pig. Okay? Cat não era por quê? Because you're a frog, porque ele é um sapo. Rabbit? Não pode. Por quê? You don't have big ears. Porque ele não tinha big ears, as orelhas grandes. Apesar que o sapinho também sabe hop. Lembra que é hop? Hop é dar um pulinho andando para frente. Andar pulando é hop. E o nosso amiguinho também quis ser um pig. Mas também não podia ser um pig.
porque ele não comia lixo. You don't eat garbage. Tudo isso nosso querido amigo sapinho queria ser. Mas ele não podia. Por quê? Because you're a frog. Era mais um que o grandpa dele ensinou para ele. Na verdade, não foi o grandpa. Quem ensinou para ele foi o wolf. O lobo, chegou e ensinou para ele que, apesar, o sapinho estava vendo só as desvantagens, né? Ele achava que ser sapo era muito úmido, eram todos os problemas de ser sapo, ele só via os problemas. Aí o wolf mostrou para ele, não é só desvantagem, você tem uma vantagem. Por quê? Porque eu, wolf, lobo, como cats, rabbits, pigs. Ah, tinha mais um animal que ele queria ser. Owl. Lembra da owl? Ele queria ser todos eles. E o wolf falou, eu como todos esses animais. Sabe qual animal que eu não como? O frog. Então, o frog ficou pensando, nossa, tem vantagens de ser frog. E depois, claro que o grandpa dele ensinou que existem outras vantagens em ele ser um frog, né? Todo mundo tem uma vantagem em ser você mesmo, né? E aí, nós vimos essa história e foi muito legal. Algumas pessoas me mandaram mensagens, ou vídeos ou áudios falando, eu queria ser um unicorn, eu queria ser um pig, eu queria ser um rabbit. Muitas pessoas me mandaram mensagens e eu achei muito legal, porque não era a tarefa, e mesmo assim, bastante gente quis me mandar alguma mensagem dizendo que animal que eles queriam ser. Tinha gente que queria ser white cat. Tinha muitas mensagens que eu recebi. Foi muito legal. Eu gostei muito das mensagens de vocês, certo? E aí, nós vimos todas essas histórias na nossa aula, né? Nós vimos, então, o A, E, I, O, U, que são as vowels. Vimos os numbers. Vimos a caterpillar, que virou uma butterfly. Aí nós vimos o pigeon, que queria drive the bus. Nós vimos os planets of the solar system. Vimos a menina que dizia I like myself because I'm me. E vimos o frog, que queria ser outros bichinhos, mas ele descobriu depois que ele mesmo era a melhor opção de ser, né? Então, todas essas lições nós tivemos nesse trimestre. E agora nós vamos começar um trimestre novo. Então, na próxima aula, volte que nós vamos começar com histórias novas, com mais aprendizado, aprender mais palavras, mais coisas. Tudo vai ser muito legal no próximo trimestre. Para hoje, eu não vou pedir para vocês fazerem tarefa, tudo bem? Não vou deixar uma tarefa para hoje, vou deixar vocês descansarem. A não ser que você tenha alguma tarefa que ficou para trás. Se você tem alguma tarefa que você não conseguiu fazer no dia, por qualquer motivo, volta lá na aba de tarefas e tenta fazer ela agora, então, tudo bem? Então, não tem tarefa hoje, a menos que você tenha deixado de fazer alguma tarefa lá para trás. E semana que vem nós vamos começar então com novas aulas, aprender muitas outras coisas em inglês. Lembrando sempre que o objetivo nosso aqui é divertir com o inglês. Não temos que ficar com pressão, pensando que é muito difícil, que eu não vou aprender. Pense que você está tendo contato com o inglês e você está aprendendo. Pelo menos alguma coisa você consegue aprender em todas essas nossas aulas. E eu aprendo muitas coisas com vocês. Toda vez que eu leio uma tarefa, vejo um vídeo que vocês me mandam, eu também aprendo bastante com vocês. Então vamos continuar aprendendo juntos, tudo bem? E lembrando que o nosso objetivo é sempre ter diversão com o inglês, tá bom? Então, por hoje, eu fico por aqui. Bye, bye, kids!